Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar todos aqueles que estão a assistir a este vídeo relativo à conferência para a qual fui convidado a participar no terceiro CEDIAR, ou seja, no terceiro Seminário Internacional de Estudos sobre o Discurso e a Argumentação. A comunicação, a conferência que preparei para este momento intitula-se Um Espelho da Liberdade, uma imagem argumentativa do pensamento. Podem ver o sumário e as palavras-chave desta comunicação no quadro que está a ser exibido. Bom, eu começarei por um pequeno preâmbulo. E para dizer que quando em novembro de 2014 tive a honra de participar no segundo CEDIAR, no segundo Seminário Internacional de Estudos do Discurso e Argumentação, que se realizou em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, nesse contexto surgiu a ideia de que seria interessante organizar qualquer coisa em torno da obra de Caim Perelman, uma iniciativa sobre o seu pensamento e o seu legado. Apesar dessa ideia nunca se ter concretizado, eu fiquei sempre com vontade de escrever um texto que homenageasse este importante filósofo e também um importante teórico da argumentação, até porque, numa opinião que eu subscrevo, James Crosswhite, numa obra intitulada Deep Rhetoric, diz ele que, e cito, a recuperação perelmaniana da tradição retórica é um dos maiores feitos intelectuais do século XX. E eu, de facto, concordo com isso e, por isso, acho que merecia isto ser explanado e uma homenagem também era merecida. Portanto, na presente conferência, vou procurar explanar o sentido e o alcance da obra de Perelman, enfatizando a dimensão filosófica que ela comporta, e a estreita relação que ela apresenta entre a teorização da argumentação, por um lado, e a proposta também de uma concepção argumentativa da racionalidade. Como é sabido, o Perelman designou o seu projeto como uma nova retórica. E, ainda que focado na teoria da argumentação, do Traité de l'Argumentation, não é uma das obras magnas de Perelman, este projeto da nova retórica consiste essencialmente numa teoria da argumentação enquanto teoria da razão, elaborada em estreita articulação com um ideal filosófico e político de vida social, e no qual pontua como trave mestra a ideia de livre exame. De facto, é preciso não esquecer que, apesar disso também acontecer, o propósito explícito da nova retórica não é o de fornecer ferramentas para a análise do discurso argumentativo. Isso também acontece de facto, mas não é esse o propósito explícito, e é dito na conclusão do Tratado da Argumentação o seguinte, e vou citar, que com o tratado procura-se chegar, cito, a uma justificação da possibilidade de uma comunidade humana no campo da ação, quando essa justificação não pode ser fundamentada numa realidade ou verdade objetiva. E interpreto eu estas últimas palavras quando a incerteza coexistir com uma multiplicidade de pontos de vista que tornam imprescindível fazer opções. Portanto, pontos de vista vários, possíveis, que impõem fazer opções. Portanto,
Para sermos até mais precisos, eu devo dizer que o projeto da nova retórica remete para um triângulo, no fundo, cujos vértices são, por um lado, a razão, por outro lado, a vida social e, por outro lado, a exigência de uma ética de justiça, a exigência ética de justiça no outro triângulo, e isto pensando num mundo que não é nem paradisíaco nem perfeito, mas um mundo que é humano e imperfeito. O foco da matriz filosófica da obra de Perelman nem sempre é bem compreendido, sendo de realçar, como observou Angèle Kremer-Marietti, o seguinte, e cito, a lógica social ambicionada por Perelman, a lógica social, reparem, vai muito para além do conhecimento e do emprego das puras técnicas de argumentação. Para evidenciar a dimensão desse alcance filosófico, e também poderia acrescentar, ainda que aqui vá apenas deixar implícito esse aspecto, portanto, a sua importância para o ensino e para a formação de cidadãos, irei sustentar a ideia segundo a qual aquilo que Perelman globalmente propõe é uma nova imagem do pensar, uma imagem alternativa àquela que nos foi legada pela metafísica tradicional e, mais precisamente, uma imagem argumentativa do pensamento. Portanto, esta é a tese que eu aqui vou subscrever e, se não, vejamos como eu vou, de facto, tentar sustentá-la. E começarei por este primeiro ponto, a que intitulei Da Metafísica à Retórica. E porquê? Porque, segundo Michel Mayer, quando Perelman faleceu em 1984, ele estava a trabalhar numa obra síntese do seu pensamento e era uma obra que ele pretendia justamente intitular, diz-nos Michel Mayer, Da Metafísica à Retórica. E justamente o que é que significa este título? Como é que nós podemos interpretar esta pretensão filosófica, não é, de grande porte, de grande alcance, da metafísica à retórica? É todo um conjunto de coisas grandes que aqui estão em jogo. Como anteriormente anunciei, a tese que aqui vou propor é a de que a tematização perelmaniana da argumentação e da retórica, que, insisto, não é um trabalho de um teorizador ou de um analista do discurso, mas é uma obra de filósofo. Portanto, este trabalho engloba tanto a tentativa de superar a concepção metafísica de pensamento, configurada no quadro da filosofia clássica absolutista, e, simultaneamente, propõe uma imagem argumentativa do pensamento que é essencialmente pluralista, enraizada na concretude da vida social, adaptada a uma coexistência humana equilibrada e na qual a liberdade é democraticamente dimensionada. Este desígnio do pensamento de Perelman está enraizado, aliás, em condições históricas específicas relativas ao tempo em que ele viveu, e eu vou limitar-me a assinalar dois aspectos contextuais que considero relevantes. O primeiro é que Perelman conheceu de perto as ignomínias e as injustiças do totalitarismo nazi. Com efeito, ele teve mesmo de se exilar da Polónia, da sua terra natal, foi para Bruxelas. O segundo é que, no período em que ele viveu, assistia-se a um questionamento da tradição filosófica racionalista ocidental, falava-se em fim da metafísica e o positivismo condenava a filosofia a uma condição residual em detrimento do avanço crescente da cientificidade em todos os domínios do conhecimento. É a famosa tese positivista da filosofia como espaço residual que vai acabar por desaparecer. A racionalidade proposta por Perelman é, de algum modo, uma resposta síntese
a estas duas condicionantes. Por um lado, corresponde à rejeição do despotismo e do autoritarismo em qualquer domínio. E é correlativa, portanto, à subscrição do princípio do livre exame. E, por outro, visa criar uma alternativa não absolutista, mas nem por isso nihilista, quanto ao modo de pensar e lidar com os problemas que convocam a liberdade e se traduzem em termos práticos e também em termos políticos na necessidade de optar e na necessidade de deliberar. De onde a sua valorização da filosofia como prática e também a sua filiação nos retóricos adeptos da vida ativa em detrimento dos filósofos orientados para uma vida mais contemplativa. A ideia de um trânsito da metafísica para a retórica atende não só à dimensão finita, situada, contextual, social e limitada do pensamento humano, como se nutre também de um ideal que alia argumentação e sentido de justiça e que considera o discurso como um mediador que, pela sua força persuasiva e pelos seus poderes negociais, permite mitigar situações de conflito passíveis de degenerarem em violência. Esta ideia encontra-se, aliás, no dialogar da filosofia, da retórica, da democracia, como James Crosswhite salienta quando nota, e cito, o advento mútuo da sociedade política humana e da retórica assenta num sentido de justiça e num sentido de vergonha e no seu uso para resolver conflitos discursivamente. Perelman tinha perfeita consciência disso, como, aliás, é atestado pelas seguintes palavras que escreveu acerca desta emergência do pensamento filosófico. E disse ele: o que é excepcional e que constitui um marco na história da humanidade é ter-se permitido que, em matérias fundamentais reservadas à tradição religiosa e aos seus porta-voz, o uso da força pudesse ser substituído pelo da persuasão, que se pudessem colocar questões e receber explicações, avançar opiniões e submetê-las à crítica de outrem. O recurso ao logos, cuja força convincente dispensaria o recurso à força física e permitiria substituir a submissão pelo acordo, constituiu o ideal secular da filosofia desde Sócrates. Isto é justamente uma passagem de Perelman onde ele mostra justamente esta ideia de que a substituição da submissão pelo acordo é algo fundamental e é uma mediação discursiva, através de uma mediação discursiva que isso se dá. Portanto, podemos de facto compreender e depreender desta passagem que o ideal secular da filosofia e do pensamento, passando pela componente persuasiva da mediação discursiva e pelas potencialidades que ela oferece para criar plataformas de entendimento, de práticas de entendimento em vez de práticas de subjugação, vai desembocar justamente numa racionalidade retórico-argumentativa, nitidamente distanciada das ideias de certeza, de perfeição, de infalibilidade e dos critérios absolutistas do racionalismo metafísico clássico. Isto por um lado, porque por outro abre para uma imagem argumentativa do pensamento, no qual o uso da razão vai estar intimamente ligado à argumentação retórica. Mas vejamos isto mais em detalhe. Quem é que não gosta de ter razão? E este é o título do meu segundo ponto. Quem não gosta de ter razão? O ter razão é uma das coisas mais desejadas do mundo. E o clamar por razão é uma das características fundamentais da argumentação. Com efeito, aquilo que encontramos nas argumentações é a confrontação de pontos de vista, no pressuposto pluralista de que sobre um assunto em questão existem várias perspectivas, eventualmente irredutíveis,
e que, apesar de não estarem de acordo, as pessoas se podem entender através da troca de razões, sendo justamente essa a função negocial do diálogo enquanto argumentação. Neste sentido, Perelman refere que, e cito, antes mesmo de se perguntar quem tem razão numa controvérsia, é importante saber se encaramos resolver o diferendo pela negociação, ou seja, pelo recurso a uma argumentação, ou pelo recurso à força. Seguindo a via da argumentação, reconheceremos que cada um tem os seus argumentos e que a repercussão da divergência de posições pode, de um ponto de vista prático, levar a uma negociação das distâncias e a fazer concessões que facilitem a coexistência na diferença. É neste sentido preciso que a racionalidade retórica se apresenta como argumentativa, afastando-se das noções clássicas de racional e de raciocínio e aproximando-se das noções de razoável e de perspectiva. Convém esclarecer que a categoria de razoável é, antes de mais, uma categoria ética, uma responsabilidade de ouvir, uma forma de lidarmos com o outro no quadro daquilo que Perelman designou até como uma metafísica situada. Situada quer dizer que não é eterna nem atemporal. De facto, esta metafísica situada é caracterizada quer pela rejeição de qualquer tipo de absolutismo, quer pelo facto de estarmos sempre in media res, no meio das coisas. E, por conseguinte, a ausência de absolutos ou do todo não significar a ausência de tudo. Por um lado, somos sempre especulativos quanto ao futuro, que idealizamos desta ou daquela maneira perante também as noções vagas e ambivalentes. Mas, por outro lado, dispomos também sempre de referências e de pontos de partida históricos, situados, epocais, como tradições, como regras estabelecidas, como lugares comuns, como práticas habituais, como pré-construídos culturais, para lidar com as diferenças de posicionamento que surgem nas situações concretas e práticas da vida dos homens. De assinalar, portanto, que a rejeição dos absolutismos não é uma posição meramente negativa, mas antes um princípio que assume a finitude, a historicidade, a laicidade da razão e que recusa a pensar a verdade como fruto de uma revelação, seja esta de que ordem for. No fundo, a recusa dos absolutismos é também um princípio de paridade humana ou de justeza relacional que se opõe a qualquer forma intelectualmente privilegiada de acesso à verdade, situando-a no domínio daquilo que é admissível e eventualmente admitido, mas discutível. Ou, para o dizer de outra forma, onde se joga a articulação entre o preferível, que se liga à dúvida, que se liga à escolha, e o possível, que se liga a um conjunto de constrangimentos e modos de perspectivar e de lidar com esses constrangimentos. Este deslocamento faz com que a racionalidade argumentativa seja um sistema aberto e humano, sem outras pretensões que não sejam a de ser simplesmente razoável e a de lidar com uma não erradicável margem de incerteza através de procedimentos que gerem confiança, convicção, fundamentos para escolher. E, portanto, tudo isto conduz à tal imagem argumentativa do pensamento. Mas vejamos, e esse é o terceiro ponto, o que é essa imagem argumentativa do pensamento? Esta imagem argumentativa do pensamento rompe com a dicotomia que opõe o necessário ao arbitrário e instaura o campo do plausível, que, não sendo calculável, não deixa de integrar razões que nos permitem discernir entre o que se nos afigura como melhor ou como pior.
e simultaneamente solidariza este recurso a razões e a argumentos ao exercício de optar por certas perspectivas em detrimento de outras, instaurando uma dialética entre razão e vontade, concomitante da expressão e da liberdade humana. Rejeitar os absolutismos equivale assim a negar a existência de uma perspectiva abarcante e totalizadora, uma espécie de olho de Deus, a partir da qual cada perspectiva pudesse ser avaliada. As perspectivas avaliam-se confrontando-se umas com as outras e representam propostas e não certezas, caminhos possíveis e perfectíveis e não soluções definitivas e perfeitas. A imagem argumentativa do pensamento é, pois, solidária da recusa do pensamento de via única, e é justamente contra esta ideia de via única que ele erige a discutibilidade como seu bastião. Portanto, a imagem argumentativa está sempre ligada à ideia de discutibilidade. Introduzir uma inexpugnável dimensão de incerteza que descarta a autoridade do discurso de última instância e a arrogância de certezas absolutas significa, por conseguinte, criar uma imagem do pensamento sob o signo da prudência, da humildade e da abertura. Um pensamento que tem de lidar com o paradoxal, que está para além da doxa, no sentido de nunca considerar apenas uma possibilidade, mesmo que se possa não estar a vislumbrar de momento outra alternativa. E, sobretudo, remete para aquilo que Rutamossi designou primorosamente como uma coexistência no dissensus, a qual apenas é possível, esta coexistência no dissensus, pela componente ética da consideração do outro, pelo diferente e pelo alternativo. Notou a este respeito James Crosswhite que a retórica oferece a aptidão para deliberação e ajuizamento em condições de incerteza, onde existem concepções conflituais sobre aquilo que é bom. E acrescentou o seguinte: manter as controvérsias no horizonte e viver com elas de uma forma humana e inteligente é uma aptidão essencialmente ética. É um requisito para vivermos uns com os outros de uma forma humana e inteligente. Assinale-se ainda que a dimensão do múltiplo e do controverso, da ponderação de argumentos a favor e contra, não é no pensamento de Perelman algo que alimentamos apenas no confronto com os outros. Ela é constitutiva das ponderações que fazemos com os nossos próprios botões e manifesta-se naquilo que no tratado é designado como deliberação consigo mesmo, ou também deliberação íntima, a qual é considerada por Perelman e Lúcio Albrecht de Teca, neste caso, como uma espécie particular de argumentação. A reflexão consigo mesmo não é, pois, um reduto solipsista e extra-argumentativo, mas está, pelo contrário, exposta à persuasividade suscitada pela escolha entre caminhos possíveis e pela ponderação de argumentos pró e contra, configurando deste modo uma imagem argumentativa do pensamento marcada pela presença da alteridade e pela necessidade de lidar com o alternativo e com a multiplicidade de possibilidades. Poderíamos dizer que, por sermos matricialmente marcados por uma ambivalência que nos confronta com o problema da escolha, a nossa condição existencial de seres éticos tem no seu reverso uma imagem argumentativa do pensamento. Escreveu Marc Angenot com palavras que ilustram bem o que possa ser uma imagem argumentativa do pensamento e que remetem para a ideia de que o dialogismo é inerente à atividade de pensar e de raciocinar. Disse ele o seguinte: muitos dos raciocínios que fazemos in petto são espécies de prosopopeias, de ficções interiores, de debates silenciosos, nos quais pesamos o pró e o contra entre dois eus. Mesmo no foro interior, podemos sustentar que o ato de raciocinar é transsubjetivo.
Não raciocino comigo mesmo acreditando que o meu raciocínio é puramente autístico. Penso que as razões que agito, se as acho boas, são também válidas aos olhos dos outros. Quem raciocina na sua cabeça, fala por conseguinte para um auditório virtual. Argumentar é, no fundo, primeiro, mesmo a dormir, argumentamos sempre. Bom, é um texto que eu acho que ilustra bem esta ideia de uma imagem argumentativa, matricialmente argumentativa do pensamento. E também a Ruta Mossi aponta para a omnipresença do argumentativo, por exemplo, quando, afirmando a natureza argumentativa do discurso, refere que todo o enunciado confirma, refuta e problematiza posições antecedentes, sejam estas expressas de uma forma precisa por um dado interlocutor ou de uma forma difusa num interdiscurso contemporâneo. O dialogismo está, por conseguinte, no coração da imagem argumentativa do pensamento. Mas, voltando ainda a Perelman, podemos dizer que aquilo que nos é apresentado no tratado como procedimentos e técnicas argumentativas, embora todas aplicáveis ao discurso, são essencialmente modos de exercício do pensamento. E de um pensamento que opera por escolha de caminhos com base em procedimentos de ligação e de dissociação. Como notou Maria Lúcia Lepecki, não se pode discursar sem pensar e não se pensa prescindindo de discriminações e de sequenciações. Com efeito, a imagem argumentativa do pensamento que Perelman propõe coloca-nos perante uma concepção de pensar como articulação inventiva do possível e do preferível. Articulação através da qual, perante uma situação ambígua, nós trilhamos caminhos escurados em critérios que consideramos como os mais adequados para cada caso. E aqui ressoa justamente a definição aristotélica de retórica. Finalmente, e ainda dentro deste tópico da caracterização da imagem argumentativa do pensamento, é oportuno lembrar que Perelman propõe que se pense a racionalidade não a partir do modelo matemático e do seu ideal de certeza obtida por demonstração, mas sim a partir do direito, dos seus procedimentos práticos e das suas finalidades. E ele enfatiza que a racionalidade humana, na sua aplicação concreta, é incontornavelmente argumentativa, conflitual também, e que nela se verifica sempre uma dialética entre o formalismo e o pragmatismo. Isso é, regras que pré-existem e casos concretos aos quais elas têm de aplicar. Penso que, neste sentido, Perelman subscreveria as palavras de Zygmunt Bauman quando este escreve o seguinte, diz ele: a geometria mostra como seria o mundo se fosse geométrico. Mas o mundo não é geométrico. Ele não pode ser comprimido dentro de grades de inspiração geométrica. Penso que Perelman subscreveria de inteiro esta ideia. Vou passar a um quarto ponto desta exposição, que é a argumentação e a disponibilidade para ouvir. Referi anteriormente que manter as controvérsias no horizonte e aprender a viver com elas é uma importante forma de inteligência. E diga-se, a promoção deste tipo de inteligência deveria ser fundamental no ensino da argumentação. Ora, essa inteligência, mais do que para a produção de um discurso, aponta para a disponibilidade de ouvir e para a capacidade de interagir com o outro a partir da escuta. Como é sublinhado no tratado, e cito, escutar alguém é mostrar-se disposto a admitir eventualmente o seu ponto de vista. No mesmo sentido, Toulmin, Rick e Yannick afirmaram que, e cito, qualquer pessoa que participa numa argumentação mostra a sua racionalidade ou a falta dela através da forma como o líder responde à oferta de razões a favor ou contra teses. Se for aberto aos argumentos, ela reconhecerá a força das razões ou procurará replicar-lhes.
lidando com elas, em qualquer dos casos, de uma forma racional. Se for surdo aos argumentos, pelo contrário, poderá ignorar razões contrárias ou responder com asserções dogmáticas, falhando, em qualquer dos casos, em lidar com os assuntos racionalmente. Este parece-me, aliás, um dos aspectos essenciais que caracteriza o fenómeno argumentativo e que aconselha a encará-lo de um ponto de vista interacionista. O fundamento argumentativo do ser discurso reside no facto de nele não se poder dissociar assimetricamente o ser proferido e o ser escutado. Com efeito, sem escuta e sem retoma do discurso de um pelo discurso do outro, não há, quanto a mim, diálogo enquanto argumentação. Diria mesmo que aquilo que Perelman designa por contacto dos espíritos e que considera ser uma condição prévia da argumentação é, essencialmente, uma disponibilidade para ouvir e para falar a partir da escuta e do discurso do outro, arriscando-se a ter de reconsiderar a sua própria posição. Dito de outra forma, sem a escuta, sem o dar e receber a atenção um do outro, não há contacto de espíritos. Sem a escuta, a simetria requerida para a argumentação não está disponível. Contudo, com a escuta e com o respeito que esta incorpora, tornamo-nos conscientes de que podemos eventualmente ser persuadidos pelo raciocínio da outra parte. E era por isso também que um outro filósofo, que era o Henry Johnston Jr., dizia que a argumentação é risco. É risco que podemos ter de mudar de posição. Enfatizando também a importância da audição, Macau e Marty sugerem competências específicas. Por exemplo, a saber, a audição de conteúdo, destinada a organizar a informação. A audição empática, que ajuda a estabelecer laços de compreensão entre os comunicadores. E a audição crítica, que consiste na avaliação da informação e das inferências. Sem a presença desta arte de ouvir, dificilmente poderemos verificar uma efetiva progressão da argumentação, ficando esta pela imobilidade do díptico argumentativo que está na sua origem. Cada um se limita a repetir a sua posição e tudo acaba por se reduzir a movimentos de confrontação. Sabemos que a confrontação dá espetáculo e que na cultura mediática atual isso é o mais valorizado. Mas a argumentação não tem de ser, para utilizar a expressão de Marc Angenot, um diálogo de surdos, ou para utilizar a expressão de Marianne Dury, um debate imóvel, e requer progressão para além do momento da expressão e da confrontação de posições. Como coexistir através das potencialidades e das virtudes dialógicas, do dar e do receber que elas possibilitam, com a divergência de posições. Eis a questão essencial que está no centro das argumentações, das interações argumentativas e dos turnos de palavra que nela ocorrem. Irei avançar para o último ponto, antes da conclusão, que é o ponto da racionalidade argumentativa na sua relação com a liberdade. A racionalidade argumentativa e a imagem argumentativa do pensamento que lhe está associada são, por conseguinte, consonantes com a ideia de que o ser humano é capaz de se transcender, sendo pautado pela abertura à alteridade e pela questão do sentido ser, abertura que significa que ele tem uma responsabilidade ética e ontológica incontornável. Esta racionalidade, justamente porque está exposta à alteridade e conhece os limites e os perigos dos seus poderes antecipadores, permanece refratária ao cálculo, ou seja, a uma abordagem que olha para a realidade, como faz a ciência, em termos de mensuração e de quantificação. Era, aliás, neste sentido que Jean-Blaise Gris, um dos mentores da teorização da argumentação como lógica natural, colocava como fundamental a questão de saber como é que funciona o pensamento quando não matematiza. E acrescentava ainda que o cálculo nada explica. Com efeito, a prudência tende a excluir do vocabulário da racionalidade argumentativa, no qual o terceiro não está excluído e para o qual a binarização do pensamento é sempre redutora, termos como sempre ou nunca, expressões como absolutamente certo ou rigorosamente necessário.
Pelo contrário, nela opta-se pelas escalas de intensidade variável, de adesão ao provável, de um provável que, como notou Perelman numa referência explícita aos limites dos processos formalizantes e experimentais vigentes nas ciências, é irredutível ao cálculo e à verificação empírica. Foi, aliás, esta ideia que André Robinet soube brilhantemente enfatizar ao criar uma analogia que assemelha o domínio da argumentação a, e cito, um campo magnético que capta a limalha não matemática e não experimental do espírito. Essa irredutibilidade significa justamente a obstinação em salientar a importância da articulação entre valores, razão e liberdade, no que diz respeito à tarefa de argumentar e de deliberar. É claro que, nomeadamente com base no cálculo de probabilidades, podemos também construir máquinas e aplicações dotadas de uma chamada inteligência artificial, capazes de simular algo que identificamos como processo de aprendizagem, por exemplo. Aliás, todos hoje que têm contacto com os telemóveis mais sofisticados também terão uma ideia do que são esses sistemas de apoio à decisão, porque, de facto, há um processo de aprendizagem que nos ajuda a decidir nessas próprias máquinas. A questão é que a racionalidade argumentativa se caracteriza pelo seu humus ser prévio a qualquer programação, por ter no seu cerne a problematicidade e a interrogatividade, e não a sua diluição. E, por conseguinte, através dela, como destacou também Perelman, se afirmar a superioridade do espírito sobre a máquina. A racionalidade argumentativa não se encontra associada à linguagem da técnica e aos seus procedimentos formalizantes, destinados a eliminar a ambivalência e assim criar certeza. Ela está antes ligada à linguagem natural, que justamente encontra a sua fecundidade e a sua característica fundamental na ambivalência. E a distinção a fazer aqui é entre, por um lado, o assemelhar a razão a um cálculo, o exercer a razão submetendo-a a lógicas que, para funcionar impecavelmente, não permitem o questionamento dos axiomas e das convenções em que se escora a linguagem programada. E, por outro, o fazer um uso não restringido, mas, pelo contrário, inventivo da razão, através do qual é possível gerar uma confiança que não é sinónimo de certeza. Vale a pena lembrar aqui a ideia de Cícero de argumento como, cito, algo de provável inventado para criar confiança. Era assim que ele definia. Mas permite proceder à inscrição de valores, à seleção e discussão de pontos de vista que se afiguram mais apropriados entre várias perspectivas possíveis e, finalmente, ao questionamento de tudo o que se revela dogmático. Enfim, nós podemos caminhar de muitas maneiras, entregando-nos a trilhos já feitos para onde fomos encaminhados, não os questionando, ou podemos reservar para nós mesmos essa tarefa de avaliação e manter próxima a atenção das opções que está sempre presente na escolha e nos caminhos a tomar. Ora, fazer isso, ou seja, compreender a diversidade de critérios possíveis e optar pelo que nos parece melhor, significa habitar uma imagem argumentativa do pensamento e exercer a racionalidade argumentativa. Vão, aliás, nesse sentido, as afirmações perelmanianas, segundo as quais toda a argumentação é seletiva, tem de escolher, e a deliberação é o que distingue o homem do autómato. Encarada desta maneira, a racionalidade argumentativa tem uma componente crítica e existencial, pois, através do seu exercício, que implica reflexão, ponderação e que convoca a nossa singularidade, nós somos levados a definir-nos quem somos e a mostrar aonde queremos estar. Com efeito, há no pensamento de Perelman não só a convicção de que existe uma afinidade estreita entre o problema da boa escolha, a prática da argumentação e o exercício da liberdade humana,
como também a afirmação de que a racionalidade prática presente nas escolhas é refratária às metodologias científicas. Pois, de outro modo, escreve o filósofo, e cito, arriscar-nos-íamos em nome do mito da razão a transformar as consciências humanas em autómatos ajustados às necessidades de uma ideologia. É que a liberdade não é apenas capacidade de escolher entre alternativas, mas também a possibilidade de ressignificar, a possibilidade de inventar e de criar o alternativo. E, por isso, para Perelman, a argumentação é um uso da palavra inseparável do uso do pensamento. E a própria dissociação de noções, que é um procedimento essencial, segundo Perelman, nas práticas argumentativas, cito, exprime uma visão do mundo, estabelece hierarquias para as quais procura fornecer os critérios. Portanto, quebrando o embalo de uma fala ventríloca, a imagem argumentativa do pensamento suscita uma maior aproximação a uma voz própria, que é, aliás, solidária de uma maior interventividade cívica e cidadã. A importância de cada um se ver como argumentador, e faço aqui uma à parte para dizer que penso que os teorizadores da argumentação se deveriam preocupar mais com a distinção entre a atitude de quem acha que apenas está a falar ou a discorrer e a atitude de quem assume que está a argumentar. E fecho parênteses. Portanto, a importância de se ver como argumentador, de ter uma imagem de pensamento como argumentação, é, por isso, de uma enorme relevância em termos da questão da convivencialidade, do viver juntos, do tipo de sociedade que possibilita lidar com o múltiplo e com o controverso. Sobre este último aspecto, Perelman não tinha dúvidas e afirmou claramente o seguinte: uma razão prática que não se pretende apodítica, mas simplesmente razoável, deve, para não parecer despótica, abrir-se à discussão e ao diálogo. É o regime democrático da livre expressão de opiniões o concomitante indispensável do uso da razão prática simplesmente razoável. No entanto, lidar com o múltiplo e com o controverso em contexto democrático remete para a tarefa de gerir tensões e dissensões através de equilíbrios que nunca são isentos de fragilidades. Tal como acontece, aliás, com a própria democracia, caracterizada por Perelman como um regime sempre, cito, ameaçado, sempre precário e que é preciso sempre defender. Neste sentido da valorização da resiliência do conflitual, poderíamos dizer com Chantal Mouffe que, cito, longe de pôr em risco a democracia, a confrontação agonística é, de facto, a sua condição de existência. E, por conseguinte, o pluralismo agonístico é o que mantém viva a sua dinâmica. E avançarei agora para a conclusão. E para concluir, podemos dizer que a teorização perelmaniana da argumentação é solidária de uma filosofia do razoável que propõe uma saída para os impasses da metafísica clássica, sem, todavia, cair no vazio que caracteriza a nossa modernidade tardia. A filosofia do razoável, construída por Perelman a partir da renovação da argumentação retórica, permite, com efeito, abandonar as ressonâncias metafísicas da ideia de fundamento em detrimento daquilo que Manuel Maria Carrilho designou como um perspectivismo sem niilismo. Para Perelman, a alternativa do problema da racionalidade não é entre fundamentos absolutos ou ausência de fundamentos. Parte, por um lado, de uma imagem argumentativa do pensamento, aliando esta ideia de racionalidade a uma concepção de fundamento como fundamento suficiente. Ou seja, deslocando a ontologia metafísica para uma ontologia retórica, histórica, social e culturalmente dimensionada. Por outro lado, remete essa suficiência dos fundamentos para a construção
de plataformas de coexistência em torno do possível e do preferível, plataformas nas quais a mediação discursiva, os auditórios, os lugares comuns e a força dos argumentos são decisivos. Talvez por isso até Perelman tenha dito que a sua filosofia retórica transforma a ontologia em lugares comuns. Mas eis uma bela passagem em que Perelman sintetiza o sentido e o alcance da sua proposta filosófica. E cito: o pluralismo filosófico, partindo do homem concreto comprometido em relações sociais e grupos de toda a espécie, recusar-se-á a conferir, seja a que indivíduo for, o privilégio exorbitante de fornecer o critério único do que é válido, do que é oportuno, privilégio que só pode levar à desmesura e ao totalitarismo, pois corre o risco de sufocar e oprimir outros indivíduos e outros grupos igualmente respeitáveis. O pluralismo filosófico convida à procura de soluções moderadas e, portanto, equilibradas para todos os conflitos que considera, aliás, como inevitáveis e recorrentes. Apresentando-se sobre o signo do razoável, ele não pretende fornecer a solução perfeita, única e definitiva, mas soluções humanas aceitáveis, mas emendáveis e aperfeiçoáveis, para os problemas sempre renovados da que a coexistência dos homens e os grupos de homens coloca, que preferem um compromisso equitável ao constrangimento imposto, sem deferência, em nome de um valor, seja qual for a sua importância e mesmo a sua preeminência. Observou Zygmunt Bauman, que aliás também é polaco, como Perelman, que a arte do desencontro é, primeiro e antes de mais, um conjunto de técnicas para deseticalizar o outro. Mutatis mutandis, diria eu, que a arte do encontro, e é também isso que a nova retórica propõe, tem origem num comprometimento ético que se entrelaça com o sentido de justiça e que precede qualquer ou quaisquer considerações técnicas ou usos instrumentais da palavra. Acolher a condição finita e situada dos homens, sem, contudo, abandonar o vínculo entre racionalidade e produção de um sentido que simultaneamente vá ao encontro das exigências humanas de justiça e espelhe o exercício ético de uma liberdade prudente, mas decente, atenta e cidadã, eis o que me parece ser, com efeito, o significado mais relevante da proposta de uma imagem argumentativa do pensamento, concomitante da ideia de uma passagem da metafísica à retórica, expressão com que Perelman queria justamente intitular a obra síntese do seu pensamento. Muito obrigado pela vossa atenção.